Nós estamos novamente aqui para falar sobre liderança e eu trago como minha convidada a Ana Penarotti. Bem-vinda. Olá, Marcelo, obrigada mais uma vez aqui com você, falando sobre liderança, que é algo que a gente fala e conversa sempre, e vai experimentando à medida que a gente também vai ganhando experiência, né, Sim, com os nossos dia. líderes, com as nossas equipes. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Eu trago aqui uma reflexão minha, tendo em vista os profissionais de hoje, como eles recebem as promoções, né, no dia a dia de trabalho. E eu queria fazer uma provocação. Então, se os profissionais extremamente inteligentes, especialistas, eles ganhassem o mesmo salário que o líder, eles assumiriam a liderança? Essa é uma provocação, porque o que eu vejo normalmente acontecer? Eu vejo normalmente acontecer que a liderança é dada para pessoas quando o líder, o diretor, confia em determinada pessoa, ou então a pessoa tem muitos anos de empresa, né? E muitas vezes, em vez de você manter aquela pessoa no cargo técnico, no cargo de, sei lá, de vendas ou administrativo, qualquer cargo em si, ou então pelo menos perguntar se a pessoa tem interesse de ser líder, eles já vão, para aumentar salário, eles já direcionam para a liderança. Eu vejo que isso é um grande problema. Talvez o maior problema na liderança de hoje é estar lá sem querer estar. Só por ser confiável, ser uma pessoa, um bom profissional, um excelente técnico, mas você tira o melhor vendedor da rua, o melhor técnico da produção, por exemplo, para ser líder e você deixa na mão de uma outra pessoa que acabou de entrar. Qual a sua opinião sobre isso, Ana? São muitos fatores, né? Eu acho que quando você me pergunta, será que o profissional técnico aceitaria simplesmente pelo salário? Se ele for um técnico que ele enxerga possibilidades de crescimento e desenvolvimento na área de atuação dele, e ele for pensar no futuro, ganhando dinheiro como técnico, sendo um bom técnico, inteligente, sendo um bom técnico, talvez ele não aceite. Porque o cargo de liderança afasta ele, ou deveria pelo menos afastar ele da atividade operacional para uma atividade como líder que tem outras responsabilidades que a gente pode falar daqui para frente, né? Então, assim, ele tem outras responsabilidades, então pode ser que ele não aceite se ele tiver essa reflexão. O que acontece é que o líder é esperado, né? As pessoas esperam que o outro seja promovido ou que você seja promovido para um líder, acreditando que aquela é a melhor posição. E nem sempre isso é verdade. Eu não preciso ser líder para ser um bom profissional, para crescer ou para ter uma carreira. A gente sabe que tem carreiras horizontais que levam a um crescimento muito maior do que muitas vezes por um líder. E as diretorias, vamos dizer assim, as empresas continuam cometendo esse erro. Promover um bom técnico não significa que você vai ter um bom líder. Perfeito. O fato é que eu enxergo ainda muitas dificuldades nas lideranças atualmente. Então, mas a dificuldade está... Tem várias dificuldades, mas uma delas é não treinar o líder, a pessoa para ser líder. Né? Porque se existe um planejamento, vou promover essa pessoa, mas vou fazer pelo menos uma mentoria com um líder bacana e tudo mais, que pode dar orientação para essa pessoa caminhar corretamente na função dela, na nova função dela, ok. Não é o que acontece, pelo menos na maioria. Nós não estamos falando aqui de grandes organizações e tudo mais, que isso acontece, mas estamos falando da maioria das organizações, que são as pequenas e médias, que são aquelas empresas que contratam pessoas e eles deixam de contratar um líder bom para contratar uma pessoa que às vezes não está com vontade nenhuma, mas ele quer ganhar mais, então ele aceita. E depois ele fica sabendo que tem responsabilidades, obrigações, e ele nunca foi informado isso para ele, entendeu? O que você acha? Então, você tem toda a razão. A gente ainda tem dificuldade, deficiência, vamos dizer assim, de treinamentos para liderança. Claro que as multinacionais, as empresas gigantes já têm seus programas, suas trilhas, seus formatos online, presencial, mentorias
para líderes, mas ainda tem muitas empresas nacionais, multinacionais, de grande porte, não é por falta de dinheiro muitas vezes, que essas empresas não treinam. A gente já tem uma evolução, porque quando a gente olha para a nossa história, quando nós assumimos a primeira liderança, nós não tivemos nenhum treinamento. Não. A gente foi aprendendo na raça, com leituras, com indicações, com aquilo que a gente aprendia com os nossos líderes, se eram bons ou não. A nossa primeira liderança não teve treinamento também. Então, hoje eu sei que tem algumas empresas que têm. E eu acho que hoje também tem muita leitura, muito estímulo. Os jovens querem assumir a liderança e eles procuram a leitura. E hoje tem pós-graduações, tem MBA em gestão de pessoas, por exemplo, né? Que não é só isso. Sim. Mas tem muitas formações que preparam o líder, mas a empresa ainda está pouco preocupada. Tem algumas empresas, especialmente, que não querem nem investir nisso. Acham perda de tempo, não veem valor agregado, não enxergam benefícios em preparar um líder e não vê de onde está saindo o clima ruim, gente saindo da empresa, né? Pessoas que pedem demissão por causa de seus chefes. Pessoas boas, né? Pedindo demissão por causa do líder. Por causa do líder. Então, ainda temos muitos problemas com isso, mas nós já temos as pessoas mais jovens que querem fazer carreira, assumir lideranças no futuro, já procurando se preparar. Procurando ferramentas de autoconhecimento, leituras. Nem sempre eles encontram as melhores leituras ou as melhores ferramentas, mas eles já começam a procurar. Por falta de indicações, né? Porque se você vai para uma universidade, uma pós-graduação, alguma coisa assim, você tem o professor que pode indicar, né? Mas esse é um dos grandes problemas hoje da liderança, na minha opinião. E eu vejo que você colocar, é uma perda de tempo, né? Porque você coloca uma pessoa que não está interessada, só está pensando em dinheiro. Em pouco tempo, e eu já vi isso, as pessoas sentadas, chorando, reclamando, porque são líderes e que não aguenta mais aquela equipe ou aquele outro líder que é par dele, não aguenta a função, não aguenta a pressão que existe em cima de um líder. E existe uma pressão mesmo, que provavelmente, se os diretores, os donos de empresa e tudo mais, comunicasse o tanto de perrengue que o líder passa, talvez as pessoas não aceitassem mesmo. E tem um detalhe, quando você recebe uma promoção de liderança, você já trabalha na empresa e recebe uma promoção, você não tem volta. Não tem aquilo, eu não gostei, posso voltar para o meu cargo? Não tem, já tem uma pessoa lá e você perdeu. Entendeu? E aí o cara volta para o mercado de trabalho, um grande profissional, técnico e tudo mais, volta para o mercado de trabalho para procurar uma outra empresa para começar do zero. Então, nós estamos num caminho, e aí, lógico, que você falou que tem empresas e tudo mais, e que trabalham a liderança, isso tem mesmo, e é bacana, só que são poucas. Porque tem até empresa grande analisando o custo e internalizando o processo. Internalizando não comigo, com você ou com qualquer outro prestador de serviço, mas colocando um estagiário para fazer, um analista júnior ou mesmo que seja o sênior, ele fazendo um trabalho que não é dele, que não é aquilo que ele quer, não tem o jogo de cintura para aquilo, não tem respostas para tudo. Então, assim, não que nós tenhamos, a gente pode não ter também, mas é muito mais fácil que a gente tenha do que um analista. E aí esse cara é ruim? Não, ele precisa ser treinado para isso, ele precisa analisar se aquilo é vantagem para ele. Então esse estreitamento de canais aí para você levar o líder, a pessoa para o caminho certo, eu vou estreitar aqui, não vou fazer nenhum treinamento, também não vou pedir para ele fazer um curso fora, também não vou fazer... Sabe, vai diminuindo as possibilidades do líder ser um líder completo. Aí depois você, em determinado momento que viu que deu tanto problema, você chama aquele cara, chama uma consultoria para dar treinamento para todos os líderes que estão com problema. Né? E aí coloca tudo no mesmo lugar. Porque tem o bom, tem o mediano e tem o ruim. Aí você coloca tudo dentro de uma mesma sala
e aí faz o mesmo discurso para todo mundo, sendo que alguns já sabem. O que é mais desafiador, porque você certamente já fez treinamento para turmas bastante heterogêneas e você fica lá na frente na dúvida se você foca o seu conteúdo para aquele que já está acelerado, que já tem experiências, ou para aquele que está assumindo a primeira liderança. E isso não tem a ver com idade nem com maturidade, tem a ver com o interesse, com o perfil, inclusive, que era algo que a gente estava conversando antes, né? O perfil nos leva a buscar carreiras de empreendedor, carreiras de liderança. Então, algumas pessoas nascem com um perfil de liderança. Não estou dizendo que a liderança não possa ser desenvolvida, ela pode, é possível, qualquer pessoa pode ser líder com suas próprias características, mas as pessoas que têm um perfil mais técnico, que têm interesse por tarefas técnicas, provavelmente ele vai encontrar mais prazer no trabalho técnico, aquele trabalho que ele precisa pegar e fazer um projeto, criar a partir de um conhecimento que ele já possui. E então esse é um trabalho mais técnico e ele vai ter uma carreira, vai ganhar dinheiro. Tem algumas pessoas que já nascem liderando, então vai liderar os amigos da escola, vai liderar, então ele tem uma liderança. Não significa que ele não seja estudioso, que ele aprenda um trabalho técnico ou que até tenha uma formação mas tem uma vantagem técnica, competitiva em relação aos outros, porque ele já tem um interesse pela liderança sempre. Ele não vai ficar apegado, porque o profissional técnico, ele fica apegado nas planilhas. Eu atendi recentemente uma mentorada da área financeira e ela estava numa posição de liderança e ela criou as planilhas, ela implantou a área financeira ali daquela empresa e ela tinha apego às planilhas. Ela falava assim, eu tenho apego às minhas planilhas. Pois é. Enquanto eu ficar apegada às minhas planilhas, ao formato com que eu trabalho, eu não vou fazer liderança. Eu vou fazer um trabalho olhando para dados, olhando só para a planilha. Sim, e outra coisa... Eu não treino ninguém para assumir, ela não treinava. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Ela pode até influenciar negativamente o desempenho daquele que ficou no lugar dela, porque ela vai querer que ele trabalhe igual ela. Exatamente. E aí você quebra, né? E ele vai querer mudar a planilha, pois é, né? Pois ele vai querer mudar. Olha, tem um sistema hoje que faz isso, a inteligência artificial pode fazer aquilo. Se ela se sente apegada às planilhas, provavelmente... Então eu me lembro que ela se sentia muito sobrecarregada, ela não delegava, ela não fazia o papel de gestão, porque ela estava envolvida com o trabalho técnico. Então, qual é a vantagem dessa pessoa ser um líder? Não é vantajoso, nem financeiramente, porque o desgaste que dá não compensa. Né? Não compensa. No futuro ela precisa decidir. Era uma das coisas que a gente trabalhava, né? O que você quer? Abrir mão das suas planilhas e seguir carreira como líder, que ela tinha perfil bacana, ou você quer permanecer num cargo técnico e fazer sua carreira num cargo técnico e deixar a liderança para outra pessoa. Tinha que dar essa oportunidade da pessoa escolher. Né? Sendo que os dois poderiam ganhar, porque são necessários para a empresa, os dois poderiam ganhar a mesma coisa. Eu, por exemplo, trabalhei em empresa que a minha equipe toda ganhava muito mais do que eu, porque era a área de vendas. Então eu escolhi eu não queria ser o vendedor, porque eu já tinha passado pelas fases de vendas. Eu queria ser o gerente de vendas. Coordenador, depois gerente. Mas falando de gerência, eu queria ser o gerente, eu queria tomar decisões, eu queria criar, eu queria ajudar as pessoas a atingirem o resultado, porque eu sabia como chegar lá. Então, assim, eu queria ser líder, então eu não podia reclamar nunca. Eu adorava ser líder, né? Adoro até hoje ser líder, mas as pessoas não têm essa oportunidade e se perdem no meio do caminho, tentando ser sempre líder de alguma coisa que ele não quer. Entendeu? E é desafiador também para quem recusa uma promoção. É muito difícil para a pessoa recusar uma promoção para uma liderança quando ele está sendo convidado pela empresa. Quer dizer, como eu vou dizer não para a empresa? Então, você mandado embora? Então, é desafiador mesmo. Mas eu acho que a gente está falando uma coisa bastante importante, que é questionar ou entender o papel do líder. Pois é. Né? E eu queria saber isso de você. Na sua opinião, porque assim, lógico que existe
tecnicamente todo um roteirinho para ser líder, o que precisa passar, do autoconhecimento, inteligência emocional e tudo mais. Mas qual é o papel do líder, na sua opinião? Então, eu nem vou falar da minha opinião, eu vou falar mais do que eu tenho visto Tá. em termos de exigência da própria diretoria, porque a diretoria, quando promove alguém para ocupar uma posição de liderança, pode ser um supervisor, um coordenador, um gerente de uma equipe ou de uma área, primeira coisa que ele é cobrado por resultado. Então, ele precisa continuar trazendo resultado. Ele já tem um resultado, então ele foi promovido, ele já tem uma área que funciona tecnicamente ali, não importa qual área. De alguma forma. Então ele precisa administrar os resultados ou as atividades que essa área produz internamente. Sim. Então ele precisa pensar estrategicamente para trazer resultados, ele precisa administrar os resultados que ele já tem, ele precisa fazer gestão de pessoas. E a gestão de pessoas começa com gerenciar ele próprio, e ele também precisa pensar em inovação. Hoje em dia, a gente está aí vivendo a inteligência artificial e as tecnologias e o sistema todo que facilitam o nosso trabalho. Então, ele não pode pensar num trabalho como ele fazia antes, né? Apegado às planilhas, por exemplo. Então, eu penso que o papel do líder é atender esses 4 atributos. Buscar resultados, administrar os resultados que ele já tem, ou as tarefas que ele já tem, integrar as pessoas, fazer gestão de pessoas, não só integrar, mas fazer a gestão de pessoas e pensar em inovação. Para mim são esses 4 atributos que têm a ver com o papel do líder. Tá. Que ele é exigido por isso dentro da organização. O diretor exige isso dele. Fora as responsabilidades e obrigações do papel do líder mesmo, né? Que tá lá dentro disso, né? De alguma forma Se tá for dentro. esmiuçar, tem um monte de coisa aí dentro. Que tá dentro da administração, que tá dentro da busca de negócios, ele tem que bater meta, cumprir metas. E cumprir metas não é só uma tarefa da área comercial, porque a gente acha que bater meta é só área comercial, mas não é. Se você vai apresentar um relatório contábil, você tem um prazo para entregar. Se você vai pagar impostos no final do mês, você tem um prazo para pagar. Se você vai gerenciar RH, você tem data para folha de pagamento, você tem datas para implantar treinamento, você tem datas, prazos para realizar aquilo que... Então você tem metas também. Todas as áreas têm. Se você tem... Esses dias eu estava com a minha mãe no hospital e cada leito tinha uma meta a ser cumprida. A meta era reduzir a dor daquele paciente, reduzir a inflamação, a infecção daquele paciente. Então, nós temos metas constantemente. Então, é papel do líder bater meta, seja lá qual for, da sua área. Sim. Mas, então, tudo que tem, as tarefas do dia a dia, que ele fazia como analista, estão ainda sob a responsabilidade dele. A diferença é que não é ele mais que vai alimentar as planilhas, não é ele mais que vai cuidar de todas as etapas do trabalho. Ele vai delegar, mas ele tem que coordenar. O que ele fazia no cargo dele sozinho, ele delega para a quantidade de pessoas que ele tem abaixo dele, mesmo que seja uma única pessoa. Sim. E tem dentro de todo essas características, você tem também o contratar, demitir, dar feedback. Tem várias necessidades que são atribuídas para a liderança. Eu contrato, mas não quero mandar ninguém embora, porque eu não quero ver ninguém chorar, não quero ver ninguém, sabe? E aí você não vai ser líder, você não vai ser um bom líder. Se alguém tem que fazer o papel sujo da história é outra pessoa, você tem que fazer todos os papéis. Né? Que aí está dentro daquele pilar gestão de pessoas. Sim, né? Gestão de pessoas. Dentro do pilar gestão de pessoas, não são poucas tarefas. Não são. E se você tem uma equipe com, vamos pensar, se você tiver uma equipe com 15 pessoas, sim. Pode até ser menos, né? Você pode ter uma equipe 10, menor. 15. Mas vamos pensar numa equipe com 15 pessoas. Quando você pensa em fazer uma rodada de feedback, são pelo menos 15 dias. 15 dias. Porque você não vai fazer, você pode até fazer tudo num dia só, mas provavelmente você vai deixar de fazer outras tarefas. Sim, a chance é pequena atualmente. A chance é pequena, né? Então, você vai fazer uma rodada de feedback, e cada feedback
profundo, ele demora de 1 a 2 horas. Sim. Eu estava conversando com uma mentorada esses dias e ela falou assim, a minha rodada de... Até tem um outro nome lá na empresa que ela trabalha. Mas, enfim, a minha rodada de feedback demorou quase 3 horas, né? 2 horas e 40 minutos, tal, e ela já estava esgotada, cansada. Que também não é legal. Para uma pessoa só. Para uma pessoa. Ela estava recebendo, a minha mentorada estava recebendo feedback da gestora dela. E demorou umas 2 horas e meia. Então, assim, você tem que reservar pelo menos 1 hora e meia. Não, e se você tiver, dura esse tanto de horas, se você tiver estruturado o feedback. Exatamente. Porque se ele entrar num ritmo onde você fala o que quer, joga coisas e sem estruturação, sem nenhuma análise do que você tinha que falar, sem deixar um plano de ação para o final, para sair dali, para a pessoa saber o que vai fazer a partir daquilo, dura muito mais. Porque daí a pessoa vai reclamar, vai também falar a opinião dela e tudo mais, e você tem que estar preparado para isso, para não achar que só a sua opinião é a mais correta, né? Porque às vezes a percepção que o líder tem de uma pessoa ou do trabalho de uma pessoa é totalmente diferente do que ela consegue enxergar naquilo que ela faz, né? Bem, esse é um caminho, né? Esse é o que parece muito fácil para nós, é muito difícil nas empresas eles analisarem esse ponto e achar importante isso, entendeu? Porque eles sabem, isso acho que vale para a gente também. A gente sabe muito bem fazer o nosso trabalho. Sei lá, o cara da área financeira, ele sabe muito bem analisar as finanças da empresa. Ele sabe muito bem entrar com lucros, perdas e ganhos e faturamento. Ele sabe lidar com isso. Ele sabe organizar, ele sabe fazer a leitura, tomar decisões sobre isso. Mas ele não sabe fazer gestão de pessoas. Então, fazer gestão de pessoas é desafiador. É um trabalho extra. Eu sei porque a gente trabalha com treinamento e quando a gente tem que fazer um trabalho de controle de dados sobre os treinamentos que a gente realizou, quando a gente tem que fazer uma planilha financeira, não é onde a gente tem maior prazer. A gente vai destinar um tempo para fazer, mas não é onde a gente tem maior prazer em fazer, porque o nosso foco é gente. Sim. No caso deles, dessas lideranças, é diferente. Eles têm metas para cumprir, relatórios para fazer, eles têm as tarefas da responsabilidade da área dele, que ele é capaz de fazer e ele vai fazer. Agora, quando ele tem que fazer gestão de pessoas, é mais desafiador. Então, ele vai ter um desgaste maior. E quando a gente fala em gestão de pessoas, era o que a gente estava falando agora, ele precisa, primeiro, gerenciar ele próprio. Ele precisa conhecer o estilo de liderança que ele tem, qual é a forma que ele gerencia as pessoas. Depois, ele precisa conhecer a equipe dele para entender o que move cada um da equipe. Então, qual é o perfil da equipe? Como eu me comunico com aquele que é diferente do outro? Qual é a maturidade da minha equipe? Pensando na minha equipe como grupo, então o projeto está no começo, no meio, no final. Como é que eu gerencio para que todas essas pessoas estejam motivadas, com perfis diferentes? Como eu me comunico com cada uma dessas pessoas para garantir que elas estejam preparadas, que ganhem maturidade, para eu confiar também no resultado que essa equipe vai me trazer ou vai proporcionar. Preciso conversar sobre carreira, até para identificar se eu vou poder promover para uma possível liderança o João, a Maria, quem é que vai assumir? Porque às vezes a carreira dele não está na liderança. Então, o papel do líder na hora de fazer uma gestão de... E aí vem a parte chata também, que é o que você falou, né? Tem uma parte que é demitir. E às vezes, demitir é a última coisa. É a última coisa. Na minha opinião, mas não é a opinião de todo mundo. Exatamente. Porque quando ele entende que não quer ter uma conversa difícil, ele fala, bom, já que eu vou ter que ter uma conversa difícil, que seja para mandar embora. Porque E eu já ouvi, inclusive, líderes me falarem assim, como é que eu faço para fazer uma gestão colaborativa e não ter uma liderança frágil? E realmente é uma pergunta importante, mas uma gestão colaborativa é uma gestão onde você ouve mais, você pergunta mais, você leva mais problemas e decide junto. Então, por que você fragilizaria a liderança?
Porque a gente ainda tem na nossa estrutura, cultura, né? na cultura, que o líder é aquele que bate na mesa, que é o comando e controle. Sim. Isso que eu ia falar para você. Por que as pessoas se sentem tão mal com elas quando elas deixam de ser o comando-controle? Quando elas deixam de ser aquela pessoa que bate na mesa e passa a ser a que escuta mais e que conversa mesmo, diálogos com as pessoas que trabalham com você. Porque pensa, Marcelo, quando eu bato na mesa, quem que vai se aproximar de mim? Se eu tenho uma postura autoritária, bato na mesa e a decisão é minha, pronto e acabou, quem que vai se aproximar de mim e me questionar? Ninguém, né? Ela é brava, ela bate na mesa, na porrada, ela é que é a dona da caneta. Da verdade. Da verdade. Então as pessoas não se aproximam. Agora, se eu pergunto para você, Marcelo, como é que nós vamos tomar essa decisão aqui? Como você tomaria a decisão nessa situação? Marcelo, vamos decidir junto aqui? Qual a sua opinião sobre essa questão? Eu estou abrindo uma parte de mim. E dando a oportunidade para a pessoa falar, participar. Né? Só que ele acha, quando ele abre a oportunidade, ele acha que ele está fragilizando a liderança. Pois é. E não é. Fazer o seu colaborador crescer junto com você não significa que você vai diminuir. Pois é. A menos que você não tenha nenhuma segurança sobre o seu papel, que você fala assim, não, ele vai tomar meu lugar. Então, pois é, esse é um outro detalhe que eu gostaria de a gente aprofundar um pouquinho, mas mais para o final, se der tempo, né? Que é a questão de como que as pessoas são demitidas e tudo mais, esse medo danado dos líderes de perder o cargo dele, né? Ser demitido porque tem uma pessoa abaixo dele melhor do que ele na gestão, né? Que se movimenta dentro da organização de uma forma diferente dele. Depois a gente fala se der tempo, tá? Queria entrar num ponto importante, que é pensando em diferentes gerações, que hoje a gente tem em torno de 4 gerações trabalhando juntas dentro de uma organização. Quais os desafios da liderança em relação a isso, na sua opinião? Então, é bem importante esse desafio e a gente tem vivenciado todos os dias. Agora, depende de qual geração que você é como líder. Então, um líder na nossa geração, ele vai encontrar provavelmente uma equipe mais jovem. Então, ele precisa avaliar qual é o ritmo desse mais jovem, o que ele gosta de entregar, de que forma que ele trabalha, como ele aprende. A gente precisa estar aberto para ouvir e compreender esse profissional e tirar o que for melhor desse mais jovem. O que acontece é que a liderança nem sempre está preparada, está pronta, está disposta a fazer a leitura do mais jovem. Fazer o trabalho inverso, né? Porque não é agora, mas o antes de ele assumir um cargo, antes de ele começar a fazer aquilo que você precisa que ele faça, né? Então voltar um pouquinho, né? E discutirem a estrutura de trabalho para cada uma das pessoas que trabalha para você. Eu acho que falta essa questão de um movimento contrário, não a partir de agora. A partir de agora você vai fazer isso. A partir de agora tem isso aqui. A partir de agora... Não, vamos voltar. O que você fazia antes? Né? Até onde precisa isso aqui? Quanto tempo leva para fazer isso? Sabe? Você gosta de fazer isso? Então, eu acho que é compreender o estilo das pessoas, porque a gente sabe que a geração Y, aliás, a geração Z, que já está ocupando as organizações, sim, eles são mais sensíveis, eles trabalham por propósito. Se o trabalho deles não tiver significado, eles não permanecem lá, eles têm uma urgência para assumir posições significativas. O Y também é assim. Então, o que a gente precisa mostrar para essas duas gerações é a importância do trabalho dele e identificar qual é o propósito que move essas pessoas, porque cada um tem o seu.
que é diferente. Eu me lembro que meu primeiro emprego, hoje quando eu olho para trás, eu faço brincadeira, né? Eu trabalhei num banco e numa área de cobrança, numa época que não tinha sistema. Então, na época, eu tinha que grampear o canhoto da nota fiscal assinada pela entrega, não era no banco, foi numa companhia de cigarros. A entrega do cigarro feito numa lanchonete X, eu grampeava na duplicata. E no final do dia eu tirava o pagamento dessa duplicata, o extrato lá, e tirava de novo da gaveta, separava a duplicata do canhoto da nota fiscal. Então de manhã eu grampeava e de tarde eu desgrampeava. 2 trabalhos. Então, mas qual era o propósito daquele trabalho? Eu tinha que acompanhar a entrega da mercadoria, o pagamento, a cobrança, e eu tinha que olhar na caixinha se aquilo estava permanecendo, estava fora do vencimento, estava no vencimento, então tinha um trabalho de cobrança ali. Sim. Mas na brincadeira, hoje eu falo assim, quando eu olho para trás, eu falava assim, o que você fazia naquela época? De manhã eu grampeava, de tarde eu desgrampeava. Mas se eu for olhar a importância do trabalho, ele tinha uma importância. Então eu preciso explicar para a pessoa, para o analista, para o assistente, qual é o propósito do trabalho dele. E quão importante é ele para a organização. Exatamente. Porque as pessoas estão sentando na cadeira delas sem saber que elas são importantes. Eu sempre digo o seguinte, se você não fosse importante, você já teria saído da empresa. Ninguém vai pagar um salário, taxas, impostos, para uma pessoa sentar na cadeira todos os dias e tudo bem. Não é isso, né? Na realidade, eu acho que falta isso do líder também, né? E o líder também precisa compreender qual é o propósito, o que motiva aquelas pessoas, o que leva aquelas pessoas a estarem ali. É simplesmente o salário, Pois é. E eu estou falando simplesmente, mas não que seja simples. A gente sabe quanto é trabalhoso, muitas vezes, você aceitar um trabalho que você nem gosta tanto no início da carreira para poder sustentar a família. Né? Então, não é simplesmente no sentido pejorativo, mas no sentido de não é só o dinheiro, é o dinheiro e mais o quê? Porque as pessoas estão procurando trabalhar naquilo que gostam. Sim. No tempo dos nossos pais não tinha escolha. Eu lembro que meu pai trabalhou muito tempo em laboratório, não porque ele gostava, ao contrário, ele falava que não gostava desse trabalho, mas porque era o que tinha aparecido, era o que tinha acontecido na vida dele e acabou que foi. Se adaptando e tudo bem. E foi se adaptando e tal. No final, você descobre que a pessoa aprendeu, gostou, tinha prazer em fazer o trabalho. Mas hoje, nós, na nossa geração, nós já procuramos um trabalho que nos dava prazer. Sim. Com isso, a gente bateu cabeça. Paga preço para isso, né? Paga o preço. Qualquer posição, você paga o preço. Agora, hoje em dia, o jovem já está, dependendo da situação financeira que ele vive, das oportunidades familiares que ele tem, da condição que ele tem de fazer uma boa faculdade, ele já direciona a carreira, ele começa a trabalhar mais tarde e ele direciona a carreira dele para aquilo que ele tem interesse. É lógico que ao longo da vida você vai mudando também. Quantas pessoas você conhece, você já trabalhou e você já deu treinamento? Pessoas que iniciaram a carreira como engenheiro e foram trabalhar na área de RH. Eu conheço algumas. Então, a carreira vai também nos levando, né? A carreira não é feita pela empresa. Esse é outro fator importante. Falar de carreira é um papel do líder que ele não falava antes. Sim. Mas voltando para a questão das gerações, eu acho que é, primeiro, compreender aquela pessoa que está chegando, independente da idade que tenha. E não olhar para a geração de uma forma genérica. É olhar para a pessoa. Não importa a idade que você está. Se você é líder, observe essa pessoa que está entrando, se ela está mais preocupada em colocar a experiência dela em prática, se ela está voltada para a primeira tarefa e precisa aprender com propósito os resultados e o valor que o trabalho tem para aquela organização, se a missão, visão e valores daquela organização são coerentes com aquilo que esse novo profissional deseja. Então, a observação por parte do líder é muito importante para ele trazer resultados para a organização. O líder ele tem uma característica muito importante dentro da organização, muito embora não seja muitas vezes aproveitado isso, né? Deixa a desejar o papel do líder, porque
Eu acredito que a liderança, para ser líder, ela precisa ter uma certa autonomia. E essa autonomia nem sempre é dado, pelo contrário, está sendo mais tirado do que dado, autonomia. E sem autonomia, você tem que conquistar essa autonomia. E às vezes você não consegue conquistar isso, porque não é o que o seu líder, o seu gestor pensa, né? Um certo receio e tudo mais, independente do tempo que você fica na empresa. Se você não tiver essa autonomia, você sempre vai precisar pedir a bênção para alguém. E às vezes esse alguém não vai estar na hora certa, você não vai dar rapidez ao seu negócio, não vai ter agilidade, para sua equipe vai cair em descrédito porque você não vai ter respostas para um monte de coisa que a equipe precisa. E enquanto as empresas não começarem a perceber, voltando só um pouquinho o que você falou da geração, que o início ou até no meio do trajeto da empresa, você fazer um teste comportamental para toda a sua equipe, para que o líder conheça realmente um pouco de quem é aquela pessoa e depois, aos poucos, você vai entendendo se esse gosta mais de elogio, se ele gosta mais de reconhecimento, né? O elogio, às vezes, é o suficiente para uma pessoa. Para o outro, o cara está pensando lá na frente, ele quer crescer na vida, ele quer sair daquela função, quer assumir outros cargos. Você tem que ficar de olho em outros lugares da empresa, se tem uma abertura para que ele vá, para você mostrar, ó, eu estou de olho, se surgir uma vaga, eu vou te colocar lá, eu vou te dar a oportunidade de escolher se você quer ir ou não. Mas eles têm que saber que é importante o meu líder estar pensando em mim. Eu trabalhei em empresas que o meu líder não pensava em mim. Ele pensava no resultado que ele tinha em cima de mim, entendeu? E naquela nossa época, a gente não podia nem falar qual era o nosso interesse profissional. Não podia. Porque a gente era colocado de lado. Taxado. Eu entrei no mercado de trabalho trabalhando na área contábil. Você pode acreditar num negócio desse? Difícil. Pois é, eu atrapalhava até, porque eu era muito conversadeira, eu me lembro disso, conversava muito. Então eu atrapalhava quem queria trabalhar lá com os cálculos, com a tal da grampeia de manhã e desgrampeia à tarde. E que precisa de atenção também, né? Também, Então, eu comecei trabalhando numa área contábil. Quando eu comecei a demonstrar interesse pela área de RH, a perceber meu interesse pela área de RH e área de desenvolvimento, eu fui atrás. Mas a partir do momento que eu contei para o meu coordenador que eu queria mudar de área, ele parou de investir em mim. Pois é. Porque eu não ia que é um preconceito, né? Porque eu não ia trazer resultado para a área dele. Agora, eu não, isso não é garantido. Não é garantido que Na você não ia trazer. dele. Porque, na realidade, eu quero ir para uma outra área. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu máximo. E né? eu fazia. Então, E eu fazia. É natural isso, né? Eu fazia. Mas ele, se ela não quer crescer aqui, então eu não vou investir mais nela. Então, a gente não contava para o nosso coordenador, para o nosso gerente. A gente ia buscando aquilo que a gente queria e às vezes não ia buscando, ficava onde estava. E às vezes não fazia nada. Não fazia nada, ia trabalhando para não perder o emprego. Que a gente vê isso até hoje. No passado era mais fácil fazer isso, porque no passado as coisas mudavam pouco, né? Hoje as mudanças estão tão grandes que se você parar de pensar ou de analisar cada momento da sua carreira, da sua vida em si, mas da carreira, você está perdendo um baita tempo, um tempo que não volta mais. E a gente vai envelhecendo, você sabe, o tempo não volta mais mesmo. Então, assim, vai chegando um tempo que você vai analisando, caramba, eu tô aqui, o que eu preciso fazer para sair daqui? Ou será que eu já cheguei? Ou será que eu não cheguei? Eu tenho que ficar? Se tenho que ficar, então que eu seja o cara perfeito dentro dessa função, né? Se eu não tenho outra possibilidade de fazer uma outra faculdade, ou então que eu não gosto de ler, sei lá, o pior dos piores, né? Eu não consigo fazer nada, então tenta ser o melhor, fazer o seu melhor aonde você está, porque é a única forma que vai ter para se manter um emprego, para se recolocar de novo, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Bem, enfim, como que aí é uma opinião que eu gostaria sua, né? Como entender qual o momento para assumir uma liderança? Bom, qual o momento? Eu acho que a liderança ela vai ocorrendo meio que naturalmente, né? Explica isso um pouquinho. Porque eu acho que
o Rancharan, ele traz nos conceitos dele a importância que eu preciso fazer muito bem o meu trabalho na posição que eu tiver, para eu poder começar a olhar para a próxima posição, né? Próximo então, nível. se eu sou um analista e eu faço as minhas entregas com qualidade, eu tenho que me responsabilizo pela tarefa, pelo prazo, né? Pelo tempo, pelo prazo que eu tenho e pela organização do meu tempo para poder entregar aquelas tarefas naquele período. E a qualidade também, né? E a qualidade, porque se eu não entregar com qualidade, ninguém vai me ver. Mas eu tenho que ter um tempo para olhar para o cargo do coordenador ou supervisor, depende da instituição. Eu já tenho que começar a ajudar meu coordenador para a hora que ele tiver uma posição, ele pensar em mim. Sim. Então, eu preciso também falar para o meu coordenador, olha, eu estou me desenvolvendo e eu gostaria de um dia ser coordenador ou supervisor, ou seja lá o nome que for, ou um analista sênior. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano. Na sua cabeça. Pelo menos na minha cabeça, compartilhado com esse meu líder. Com a RH da empresa. Agora eu preciso ter paciência para esperar o tempo acontecer. Sim. E a minha maturidade. Bom, então tá, comecei a olhar para a próxima posição acima. Quando eu assumo a liderança, se eu não abro mão das minhas planilhas, ou se eu não abro mão das minhas tarefas, delegando para alguém, eu não me desenvolvo. Porque eu continuo olhando para o meu trabalho, continuo fazendo o meu trabalho de analista, e quem é que está fazendo o trabalho de coordenador se eu fui promovida e não assumi? Então, eu preciso assumir logo o papel de líder ali, fazendo gestão de pessoas, organização e administração das tarefas, batendo meta, pensando em inovação, estratégia, e assumir verdadeiramente e já começar a olhar para o próximo cargo. E olhar para o próximo cargo significa o que eu posso fazer que está na posição acima, que eu já consigo ajudar o meu gerente, o meu coordenador. Isso vai te ajudando a desenvolver a maturidade. Sim. Então, começar a olhar para cima. Primeiro, assumir verdadeiramente o seu trabalho e delegar aquilo que você fazia antes. Não fica apegado, porque se você ficar apegado, mas é tão gostoso elaborar treinamento, é tão prazeroso, minhas planilhas são tão bacanas. Então, se eu ficar muito apegado às minhas tarefas anteriores, eu não assumo a posição. Você não consegue ir para outra... Pois é. E eu acho que uma boa forma é você se preparar para fazer gestão de pessoas. Se gestão de pessoas é um dos papéis mais desafiadores do líder, então já começa a se preparar. E se você não gosta, nem vai. Nem vai. Nem vai, porque isso é função, né? Cada vez mais a gestão de pessoas. E aí, de novo, gestão de pessoas é aquela listinha que a gente estava falando agora há pouco. Primeiro, montar um time de trabalho com alta performance, escolher corretamente. E escolher corretamente treinar essas pessoas. Significa recrutar, selecionar. E não é papel do RH. Não é papel do RH. Ah, não, Ana, o que faz o RH então? O RH vai te dar as ferramentas, vai criar políticas para você fazer um trabalho de liderança. Sim. Mas quem faz a seleção, o recrutamento pode ser o RH, mas quem faz a seleção é você junto com o RH. Quem faz o desenvolvimento, que treina e desenvolve essa pessoa para ser um profissional de alta performance, é você. Quem acompanha, porque não adianta você treinar e não fizer acompanhamento. Acompanhar é olhar de perto, é oferecer ajuda, é corrigir aquilo que precisa ser corrigido, dar feedback, ter conversas difíceis, fazer conversas one-on-one constantemente para corrigir a rota. Até que você sinta que sua equipe está madura e aí essa pessoa pode assumir a posição sozinha. Você sabe que eu trabalhei numa empresa de RH, né, recrutamento e seleção, e eu era líder de uma equipe, e quando faltou uma ou duas pessoas na minha equipe que eu precisava contratar, nada do que chegava para mim, das pessoas que chegavam para mim, estavam dentro daquilo que eu queria e precisava. E eu fui forçado pela diretoria a contratar alguém. Uhum. E aí começaram a contratar junto comigo e escolher pessoas que não era aquilo que eu queria. Uhum. Então nós temos um desafio enorme na liderança, que é também lidar com a cabeça de quem está acima da gente. Né? Porque mesmo eu vejo, mas o líder coordenador tem sempre um gerente. Beleza, o gerente tem sempre um diretor. O diretor tem sempre alguém também em cima dele, acima dele. Então assim, o que acontece? O diretor
não ter autonomia para fazer o principal das funções dele é muito complicado. Então, quando eu não tenho isso, eu fico perdido, porque eu vou contratar, ou contratam para mim, uma pessoa que não é aquilo que eu quero. E aí, quando eu demito, se eu tiver que demitir, ou não passar nos 3 meses de experiência, sabe o que acontece? É você que fica no radar. Você fala, caramba, o que o cara tá querendo? Eu contratei para ele, entendeu? Eu estou atendendo uma mentorada e ela está justamente com esse desafio. Ela assumiu uma pessoa que foi contratada para uma outra área e essa pessoa foi contratada e entregaram para ela, toma, seu desafio. Esse é seu. Toma, ele é seu ajudante, seu assistente a partir de agora. Pois e ela falou assim, mas não fui eu que escolhi, se eu fosse escolher, eu não teria escolhido esse perfil, talvez com esse currículo, mas não com esse perfil. E aí, o que ela fala, Ana, eu tenho que fazer dar certo. Essa pessoa tem que dar certo. E é uma responsabilidade assim enorme, né? Porque foi escolhida pela minha gerente, minha coordenadora, e eu tenho que fazer dar certo. Tá bom, então vamos trabalhar isso. O desafio é muito maior. É muito mas maior. ela é jovem. E ela precisa aprender a desenvolver pessoas, mesmo não ter sido escolhidas por ela. Sim. Porque a gente vai, inclusive, em alguns momentos da vida, assumir uma posição de liderança num time pronto. Sim. Num time formado. Sim. E você não necessariamente vai gostar de todo mundo. E a gente sempre tem, eu já tive, você deve ter tido também, alguém na sua equipe que entrega resultados e que faz um bom trabalho, mas que o temperamento. Sim. E que é chato pra caramba. Que é chato, ou que não gosta da sua liderança, ou cria um clima ruim. Isso. Então você precisa. E você depende dele. E você depende por um tempo. Sim, Porque se você for um bom líder, você vai colocar outra pessoa para aprender com ele. Mas você vai desenvolver, vai dar feedback. Sim. Até essa pessoa, você flexibilizar e o outro também. Sim. Se não tiver coerência, você vai precisar desligar. E aí, para você desligar, você tem que ter outra pessoa preparada para fazer. Pois é. Mas, de novo, desligar é a última opção. Antes de desligar, você precisa treinar, dar feedback. Avaliar, dar feedback. Acompanhar, dar feedback. Sim. Só que muitas empresas, Ana, não têm essa cultura. Porque se você fica focado só em treinar, analisar e dar feedback, não sei o quê, eles vão falar que você está perdendo tempo, porque você tem que trazer resultado de outra forma, tá? Tem que fazer outras atividades que não estão dentro do dia, não vai caber. Entendeu? Então, mas tem... E as pessoas ficam pressionadas por isso, entendeu? Por isso que eu acho que muita gente procura pessoas iguais a ela. Porque é mais fácil, já que eu sei que ele é igual a mim, eu sei o que ele está esperando, entendeu? Mais ou menos também, né? Porque mais ou menos, lógico. A minha área vai ficar com uma competência a menos. Sim. Porque eu não sou perfeita, eu tenho competência. Mas a cabeça da pessoa é essa, entendeu? Eu vou contratar igual, porque vai ficar mais fácil. E muitas vezes, realmente, a falta de alguém diferente, falta inovação, falta a criatividade, falta coisas que você não tem. E outra coisa, quando você lida com o seu espelho, é sempre conflituoso. Sim. Então, quando você contrata alguém igual a você, você vai lidar com o seu espelho o tempo todo. Então, é preciso do diferente. Precisa, lógico. Agora, quando a gente precisa ter muita clareza, e aí você falou da autonomia, quando você assume uma área que já está com a equipe montada, você precisa ter uma clareza de todas as posições, o que você quer com cada pessoa, o que é esperado de cada pessoa e quanto aquele temperamento está prejudicando. Eu estou também com um cliente em São Bernardo que ele me pediu, eu tenho uma pessoa aqui na área que entrega resultados, os resultados são excelentes, mas o comportamento é péssimo. Ela está com muita dificuldade em lidar com as outras áreas. Ela é de uma área financeira e ela está com bastante conflito ali com as áreas da qual ela está ligada. Então, é uma questão comportamental. Ela está entregando, o resultado está saindo. Mas o clima que está gerando é ruim. É ruim. E eu já fiz o feedback, já apresentei o feedback para ela do perfil comportamental que ela tem. E ela está numa etapa de enxergar. Olha o reflexo, o impacto do meu comportamento na equipe como um todo. Então, ela tem que primeiro se conscientizar. Porque eu só mudo aquilo que eu conheço, aquilo que eu não conheço me domina.
Depois eu preciso me desenvolver e eu preciso escolher desenvolver. E se eu não quiser me desenvolver, eu tenho que cair fora, naturalmente. Pois é, esse é um ponto de... É muito difícil, né? É uma situação difícil. Por isso que o assunto liderança é pouco tempo para a gente falar sobre tudo, né? Então, o assunto liderança é muito escolhido, né, dentro de um grupo de pessoas igual a gente, que trabalha liderança e tudo mais, para a gente debater. Porque a liderança é algo que não você vai precisar muito do líder estar empolgado em ser líder mesmo. De ser líder, com tudo isso que a gente falou aqui, com todas essas competências, vai precisar disso, né? Quais os desafios da primeira liderança, na sua opinião? Eu acho que o desafio da primeira liderança é, primeiro, aprender a delegar, abrir mão das tarefas operacionais que ele fazia, passar para alguém, começar a gerenciar o tempo para assumir muito mais as estratégias do que a tarefa, e o primeiro contato com gestão de pessoas, que é bastante desafiador, porque quando a gente estuda, sei lá, até uma pós-graduação ou fez um treinamento de liderança, a gente fala assim, bom, eu estou preparado, vou conversar com a minha equipe, com o meu time. Aí começa a pegar os perrengues. E aí começa a pegar, quando você pensa que a pessoa está motivada, não está mais. Então, eu acho que o desafio da primeira liderança é começar a conhecer o seu próprio estilo, porque ele nunca tinha experimentado, então ele não sabia como era o seu estilo de liderança, entender a maturidade da equipe para poder... Cada um deles, né? Cada um deles, entender o que motiva cada um deles, o que move cada um deles, os desejos, anseios e as experiências, e se ele acabou de ser promovido dessa mesma equipe, é possível, inclusive, que ele não seja aceito. Pode ser até que ele não seja aceito pela equipe. Eu não aceito a liderança dele, era meu par outro dia, agora ele quer ser o líder da área, sim, né? Sim. Então, acho que é bem desafiador, mas é possível. É que a primeira liderança que eu tive que conhecer também a cultura. Quando eu estava chegando na empresa, eu tive que conhecer a cultura da empresa também para saber até onde eu podia ir. Né? O que não é tão simples assim também. O que é ser ético na liderança? Eu acho que ético ética é necessário em todos os lugares, né? Então, para ser ético, você precisa conhecer quais são as regras éticas para aquela organização, que em todo lugar tem um código de ética, então precisa conhecer perfeitamente qual é o código de ética. Tem aquele código que é universal, né? Não matar, não roubar, então tem algumas coisas que são óbvias. Sim. Né? Então, o que é óbvio, e eu preciso me fazer cumprir essa ética e conhecer o que é permitido dentro daquela organização, o que é ético, o que é considerado ético para essa organização. Sim, que é um caminho mais correto, né? Tem uma frase do Cortella que ele diz o seguinte, que ética é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está te vendo. E isso é sensacional, né? Porque é aquilo que, independente de qualquer coisa, você sabe que eu vou estar do teu lado. Eu não estou fazendo nada de errado, sabe? Exatamente. Se você jogou aqui R$1 milhão aqui na minha gaveta, ele vai ficar aí e mofar aí porque eu não vou pegar. Né? Mais ou menos isso, né? Quando ninguém tá vendo, eu não tô sacaneando com ninguém, eu tô fazendo o meu trabalho. Isso é ético. Tô sendo correto, tô sendo justo, tô sendo verdadeiro, né? E eu acho que isso para o papel da liderança é imprescindível. Exatamente. Tem até uma questão que a gente estava conversando que era com relação à confiança, né? Como é que você garante a confiança enquanto líder? Ou o que faz você... Você quer me responder? O que te faz garantir a confiança ou ganhar credibilidade com a sua equipe? Bem, eu vou falar a minha opinião em relação à minha vivência. Ter essa confiança da equipe é mostrar que eu estou do lado dela. Em todos os momentos. Quando ela percebe que eu estou trabalhando para ela, sendo um servidor mesmo. Sabe? Tipo o estilo do líder servidor. Eu estou ali para servir. Eu estou para servir a empresa, estou para servir a minha equipe. E por intermédio disso, a gente chega em resultados bons. Porque se eu não estiver apto para isso,
ou destinado a isso, só pensando no meu bolso, só pensando em crescer, só pensando em estar acima de todo mundo. Então aí eu deixo de ser aquele cara confiável, porque eu só estou pensando em mim. Eu penso nisso. Eu acho que é isso mesmo. E acho que assim, tem algumas coisas que são básicas, né? Uma delas é cumprir o que promete. Porque quando eu te contrato, eu prometo mundos e fundos. É isso aí. E daqui a 1 ano você pode ser promovido. Aqui a gente tem plano de carreira. Automaticamente você vai, daqui 1, 2 anos, você vai assumir uma posição Y, X. Então, se você prometeu, cumpra. Ou não prometa. Ou não prometa. Olha, o caminho natural seria esse. Para você assumir essa posição, você precisa bater tal meta, você cumprir com tais tarefas, ou ganhar tal. Então, tem pessoas que fazem uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um outro diploma e esperam ser promovidos porque aquele diploma está lá. Isso eu vi recentemente, a pessoa falando, não, mas eu já tenho 3 diplomas, não sei quantas faculdades, e eu continuo sendo auxiliar de, sei lá qual é a posição. Então, quanto aquele conhecimento está ligado à promoção? Então, eu acho que o líder confiável é aquele que cumpre com o que promete, ele tem interesse verdadeiro pela equipe, sem perder o interesse pela empresa, porque acho que não tem que ter o lado da empresa e o lado da equipe. Eu acho que as duas coisas estão juntas. Tem que estar junto. Então, eu tenho interesse pela minha equipe e entrego resultados, né? E cumpro com o que eu prometi. Eu tive um caso de um líder meu que prometeu para mim uma promoção, né? E quando ele chegasse num determinado cargo, e ele chegou num determinado cargo e essa promoção não veio, e a justificativa foi assim uma das piores do mundo, né? Justificar aquilo. Enfim, ele não tinha autonomia, porque quem ditava essa regra de colocar, fazer uma outra pessoa caminhar junto, né, crescer junto, quem ditava isso era o diretor, não era ele. E o diretor foi para um cargo superior ao dele e ele ficou no cargo de direção. Só que é um diretor sem autonomia. Foi por isso que eu falei. Sem autonomia não adianta você prometer. Não. Você tem que ter traçado isso com o cara que estava lá. Né? Eu tenho o meu líder, então eu vou conversar com ele. Se tiver tudo ok com ele e comigo, você está ok também para você crescer. Mas não foi isso. Ele só prometeu para mim com a palavra dele que ele não tinha aquela autonomia. Então isso quebrou as minhas pernas, a amizade, o relacionamento, uma das melhores empresas que eu trabalhei. Mas, infelizmente, acabou mesmo o relacionamento porque eu esperava demais aquilo. Se ele não tivesse feito isso, eu não esperaria, entendeu? Eu acho que se você está numa posição, você é líder, está numa posição que você tem pouca autonomia, não promete aquilo que sua autonomia não permite. Não promete nada, promete aquilo que você pode cumprir. Promete que você vai conversar com o superior e falar com ele o quanto você é importante, o quanto você é capaz de fazer aquilo que você está se propondo num cargo diferente ou alguma coisa assim. Mas não promete. Fala que você vai fazer a sua parte, né? Exatamente. E mostra qual é até onde vai a sua autonomia. Porque eu acho que todo mundo tem autonomia para alguma coisa. Agora, os líderes mais altos também têm que promover as pessoas e dar alguma autonomia. E acreditando, né? E dar alguma autonomia, lógico, mesmo que tenha um limite. Olha, você pode trabalhar em cima desse limite. O RH pode estruturar uma área. Essa área você pode ter tantos analistas sêniores, tantos coordenadores, quantos técnicos, auxiliares, assistentes operacionais, mas ele tem que conhecer qual é o É que nem vendas. Você vai numa visita, você sabe até onde você pode ir. Então, eu vou vender por R$10, mas se o cliente ficar rateando muito, eu posso chegar em 9. Beleza, então eu vendo por 9. Então o gerente tem até 9, né? O vendedor tem até 9,5, sei lá, né? 9,5, alguma coisa assim. Né? Mas esse tipo de coisa tem que estar combinado, porque senão a pessoa fica perdida. Eu não sei, eu não vou fazer nada para não me comprometer, eu não vou fazer nada, né? E acaba saindo o que sai no dia a dia de trabalho que a gente tem pegado, tem visto muito nas corporações, né? Bem, Ana, mais uma vez agradeço a sua participação.
Acho que foi boa a nossa conversa. Faltou muita coisa ainda para a gente conversar, que talvez valha um outro momento para a gente se encontrar e falar um pouco mais do liderança. Legal, Tá bom? muito obrigada a você pela oportunidade e continuamos aqui com a nossa parceria, estamos à disposição para esses nossos ouvintes Pois para é. solicitar nossas propostas. Sempre. Sempre. Obrigado. Obrigada. Valeu.